Na aula de hoje, nós vamos falar sobre linhas de força de um campo elétrico pontiforme. Para melhor visualizar um campo elétrico em uma dada região do espaço, a gente utiliza um recurso que a gente chama de linhas de força. Esse recurso foi sugerido por Faraday, mas o que é esse recurso? É basicamente você pegar uma carga e colocar essa carga num espaço. Então eu vou pegar, por exemplo, aqui uma carguinha positiva, ok? A hora que eu coloco essa carga positiva no espaço, o meu simulador aqui, ó, ele já mostra para vocês as linhas de força que essa carga estão realizando. Se vocês lembrarem da aula anterior, eu contei para vocês que uma carga positiva gera linhas de força ou um campo elétrico de afastamento. Então, qualquer coisa que eu colocar aqui próximo dessa carga geradora positiva, ela vai ser jogada para longe pela linha de força. Então, se eu colocar uma carguinha de prova, ela vai ser afastada. Se eu pegar uma carga negativa, essa carga negativa ela tem o sentido contrário do que acontece com as cargas positivas. Nas cargas negativas, elas atraem as linhas de força. Então, automaticamente, você vai notar que as linhas passam a sair da carga positiva e entrar na carga negativa. Por quê? Porque elas atraem essa carga negativa. Tranquilo? Então, se eu colocar aqui ó, só direção, eu consigo ver todas as linhas que estão aparecendo aqui. E notem que essas linhas estão saindo da carga positiva e vindo parar na negativa. Beleza? Mas aqui eu tenho duas cargas que a gente chama de geradoras. Se eu pegar um sensor, ou o que a gente chama de carga de prova, e colocar ele aqui, o que vocês acham que vai acontecer? Primeiro, que essa carguinha de prova não vai gerar campo. Ele vai apenas sofrer ação do campo. A hora que eu soltar ela aqui, notem que ela gera o que a gente chama do quê? Força elétrica. Ou seja, ela vai passar a ter a ação de uma segunda força, que não é só o campo, ok? Mas olha, o campo continua atuando sobre ela em um sentido de afastamento ou de atração. Vou colocar ela bem no meio entre as duas. Olha o que aconteceu com a seta aqui, ó. Ela fez o quê? Ela aumentou. Se eu aproximar ela da carga negativa, essa seta vai ficando cada vez maior. Chega a sumir da minha tela. Mas se eu trouxer ela mais perto e colocar ela entre as duas, notem que ela vai ficar sempre de um tamanho constante. O que essa setinha, esse vetor está indicando para nós? Ele está indicando a força. Lembra lá, se essa carga é positiva, o campo elétrico vai ser de afastamento. Então, o sensor vai indicar que o meu campo está afastando. E essa carga negativa está fazendo o quê? Atraindo. Então, quanto mais próximo eu tiver, mais forte vai ser a atração. Quanto mais longe eu estiver, mais fraca vai ser essa atração. Vou tirar essa carga positiva daqui, ó. Ó que loucura que vira isso. Vou tirar a carga positiva. Tirei a carga positiva. Notem que a minha setinha diminuiu. E conforme eu vou aproximando ela da carga negativa, ela vai ficando maior. Ó, mais perto, a bolinha, o meu sensor, a minha carga de prova, maior vai ser a força do campo que está atuando. Então, até a aula anterior, nós não tínhamos citado a distância entre uma carga de prova e uma carga geradora. Agora, a gente vai começar a trabalhar com essa distância. Vou tirar a minha carga de prova negativa. O que vai acontecer aqui? Sumiu. Eu não tenho mais nenhum campo. Vou gerar de novo um campo com a minha carga de prova positiva. Notem que se eu colocar o meu sensor para o lado esquerdo da minha carga geradora, ele vai mudar o sentido que eu vou ter esse campo elétrico empurrando ele. Se eu colocar ela para cima, olha só, notem que ele mudou de novo o sentido. Então, esse sensor está sofrendo ação deste campo o tempo todo, ok? Isso aqui é extremamente importante para a gente entender que quanto mais próximo a carga de prova tiver da carga geradora, maior vai ser a
força que esse campo vai estar atuando sobre ela. Tranquilo? Vamos ver como a gente calcula isso agora. Continuando as nossas linhas de força, agora a gente precisa entender as características do vetor campo elétrico, certo? A gente já andou falando delas. Nas aulas anteriores eu expliquei para vocês que a gente sempre vai colocar uma intensidade, um módulo, um valor numérico, dizer, por exemplo, assim, o campo elétrico vale 100 newtons por Coulomb. Ou você vai dar uma direção e um sentido. Ou seja, o campo é da esquerda para a direita. Ele vai ser na horizontal da esquerda para a direita. Ou ele vai ser na vertical de cima para baixo, ok? Então, nós temos sempre que dar 3 características para essas linhas de campo elétrico. A intensidade, a direção e o sentido. Eu ensinei vocês a calcular o campo elétrico utilizando a carga de prova. Como que eu faço para calcular o campo elétrico utilizando a carga de prova? Eu vou usar uma fórmula que é E igual a F dividido pelo módulo da carga de prova, beleza? Então, o campo elétrico vai ser igual a força dividido pela carga de prova, o módulo da carga de prova, beleza? E eu ensinei vocês a calcular força elétrica, essa força aqui, ó. Como que a gente fazia para calcular a força? Utilizava a lei de Coulomb. A fórmula da força com a lei de Coulomb era F igual a constante eletrostática, normalmente no vácuo, que é o K0, vezes o módulo da carga 1 vezes a carga 2, divididos pela distância ao quadrado. Então, a gente já viu essas duas fórmulas. Notem que nós temos um F em cada uma delas, não temos? E olha que bacana isso aqui. Quando a gente está falando de campo elétrico, se vocês lembrarem dos desenhos que a gente trabalhou, eu sempre disse que a gente ia ter 2 cargas. Uma carga que eu chamava de carga geradora, Qzão, e uma carga de prova. Então, eu tinha um Qzão, que era uma carga geradora, e um Qzinho, que era a minha carga de prova. Lembram disso? Para a gente trabalhar força, eu preciso ter 2 cargas. Por isso que é Q1 e Q2. Para a gente trabalhar campo, eu preciso só da carga de prova. Mas e se eu tiver uma carga geradora? Como que eu faço para calcular? Bom, eu posso unir essas 2 fórmulas. Como? Fazendo isso aqui, ó. Primeiro, eu isolo o F dessa primeira fórmula de campo elétrico aqui. Então, vai ficar F, que é a força, igual ao campo elétrico, que é o E, vezes o módulo da carga de prova. Tranquilo? O que eu fiz aqui? Peguei a carga de prova que estava dividindo e passei multiplicando. Beleza? Agora, esse F é igual a esse aqui, não é? É o mesmo F. Então, eu posso dizer que E vezes o módulo de Qzinho é igual a K0 vezes a carga geradora 1 vezes a carga de prova dividido por D ao quadrado. É ou não é? Porque agora a gente está trabalhando com 2 cargas, que uma é geradora e uma é de prova. Então, eu vou multiplicar uma pela outra para ter a força. Beleza? O que eu vou fazer agora? Eu ainda estou trabalhando com campo elétrico, então eu vou deixar esse campo elétrico sozinho. Então, vai ficar E, que é o vetor campo elétrico, vai ser igual a K0 vezes Q1 vezes Qzinho, dividido pelo módulo do Qzinho vezes D ao quadrado. Como é tudo multiplicação, eu posso cortar Qzinho com Qzinho. E aí, eu passo a ter uma nova fórmula para campo elétrico. Que fórmula é essa? E essa é bem importante. É a fórmula que diz o seguinte: E, que é o vetor campo elétrico, vai ser igual a K0
vezes módulo de Qzão, que é a nossa carga geradora, dividido pela distância ao quadrado. Beleza? Então, aqui a gente passa a ter a união de duas fórmulas para termos uma nova fórmula mais completa, tudo bem? Essa fórmula mais completa, ela vai me permitir calcular o mesmo campo elétrico, só que agora utilizando o meio que ele se encontra, que é a constante, o Qzão, que é o valor da carga que está gerando este campo elétrico, e a distância que qualquer carguinha vai se encontrar da carga geradora, ok? Lembrem lá do nosso simulador, quando eu aproximava essa carga, o meu campo era maior. Quando eu afastava essa carga, o meu campo era menor. Então, a gente tem que levar isso em consideração. O que acontece com o campo elétrico conforme eu aproximo ou afasto uma carga? Então, vamos anotar o que é cada coisa aqui, certo? Então, anotando os dados, nós vamos ter E igual a campo elétrico, K0 é a constante eletrostática, Q é a carga elétrica e D é a distância, ok? Vamos fazer um exemplo de como aplicar essas informações todas dentro de um problema físico. O exemplo diz o seguinte: calcule o campo elétrico num ponto situado a 3 milímetros de uma carga elétrica Q igual a 2,7 microcoulombs no vácuo. K0 igual 9 vezes 10 a nona Newton vezes metro ao quadrado por coulomb ao quadrado. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é anotar os dados. Então, ele fala assim, ó, calcule o campo elétrico. Ele já me pergunta logo de cara o E. Beleza? Eu tenho que saber que campo elétrico é E. Situado num ponto a 3 milímetros, ou seja, a distância é de 3 milímetros, ok? De uma carga elétrica Q igual, então, Qzão é igual a 2,7 micro, e toda vez que for micro é 10 a menos 6 coulombs. No vácuo, então, K0 igual a 9 vezes 10 a nona Newton vezes metro ao quadrado por coulomb ao quadrado. Notem que ele fornece Newton vezes metro ao quadrado, então esse mili tem que passar para metro. Como que eu faço para transformar milímetro em metro? Eu substituo o mili, que é um prefixo, por 10 elevado a menos 3. Então, vai ser 3 vezes 10 elevado a menos 3 metros, ok? É bem importante não esquecer os prefixos, tá, gente? O micro, o mili, o nano. Anotados os dados, a gente vai jogar na fórmula. Qual fórmula? A fórmula do E igual a F? Ele quer E? Sim, só que eu tenho a força? Não, eu não tenho a força. Então, eu vou pegar a fórmula que melhor se encaixa com os dados que eu tenho. Ele quer o E, eu tenho a constante, tenho a carga e tenho a distância. Então, eu vou pegar essa fórmula maior aqui. Vou repetir ela. E igual K0 vezes módulo de Q dividido pela distância ao quadrado. Então, E vai ser igual o K0, que é 9 vezes 10 elevado a nona, vezes o Q, que é 2,7 vezes 10 elevado a menos 6, dividido pela distância ao quadrado, que é 3 vezes 10 a menos 3, tudo isso elevado ao quadrado. Vamos fazer nosso acordo básico. Vamos escrever de volta tudo que não é potência para um lado e tudo que é potência para o outro lado. Então, E vai ser igual 9 vezes 2,7 vezes 10 elevado a nona vezes 10 elevado a menos 6. Na parte de baixo, eu vou elevar ao quadrado. 3 elevado ao quadrado é 9. Vezes, vou elevar o 10 a menos 3 ao quadrado. Vai ser 10 elevado a menos 6. Porque na propriedade de potências, eu multiplico as potências, ok? O que eu posso fazer logo de cara aqui para facilitar a nossa vida? Posso cortar 9 com 9, são iguais, não são?
Então, eu vou cortar estes 9 e vai me sobrar o quê? E é igual a 2,7. Vou pôr aqui a setinha pra indicar que é um vetor. 2,7 vezes 10. E agora eu vou resolver as potências. 9 menos 6, porque eles estão em cima, eu mantenho como está. E quem tá embaixo eu vou inverter. Mais 6. O que eu vou fazer com menos 6 e mais 6? Corto, né? Se eu devo 6 e pago 6, eu não fico devendo nada. Então, E vai ser igual a 2,7 vezes 10 elevado a 9 Newton por Coulomb. Essa é a resposta. Vou deixar alguns exercícios. Beleza, pessoal? Um abraço, tchau, tchau.